Boa, boa noite, boa noite, boa noite. Nós iríamos fazer um culto pelo Zoom agora, mas aconteceu um probleminha. Eu não sei o que aconteceu com a senha e não vamos deixar de fazer o culto por causa disso. Então eu resolvi fazer uma live. A nossa convidada hoje é a Flávia Teodoro, uma mulher que tem abençoado muito com a vida dela. Aquelas que seguem ela no Instagram sabe o tanto que nós somos abençoadas com as palavras dela, aquilo que ela tem sido usada por Deus para falar para nós mães e também de família. Então eu a convidei para poder participar hoje. Queria muito que tivesse a participação de vocês ali no Zoom, mas mês que vem a gente vai tentar novamente. Nós vamos falar sobre mães no ritmo de Deus. E se você fez a impressão do seu pedido de oração, aí você fica com seu pedido de oração aí, porque nós vamos fazer o culto por aqui, tá bom? Eu já vou chamar a Flávia. Gente, não sei o que aconteceu, não sei mesmo o que aconteceu. Deixa eu ver, Flávia, deixa eu enviar aqui pra Flávia. Vi que ela entrou. Ai, é assim, é uma guerra espiritual a nossa vida, né? Né, Oi, minha Flávia? amiga, tá boa? Flávia, pra eu chegar aqui hoje, Jesus! Amiga, só quem faz live entende o tanto que é corrido, né? E o frio no coração, o O tanto que é gelo. corrido, e eu tinha planejado a gente fazer pelo Zoom, porque tem a participação delas, eu fiz no mês passado, deu muitas mães, deu quase 100 mães ali dentro. A gente parece que a gente está ao vivo e que a gente está próxima delas, né? Mas eu não sei o que aconteceu com a minha senha, então tentei 5 vezes e agora vai ficar 40 minutos sem poder entrar no Zoom. Às Então a vezes gente Deus vai está fazer por querendo aqui alcançar mesmo. alguma, né? Às vezes Deus está querendo alcançar alguma que só teria acesso aqui a essa live, né? Com certeza, também creio nisso. Não tem nada que, né? Deus é soberano sobre todas as Nada coisas. foge, nada foge do Nada foge do controle dele. controle de Deus. Vamos começar orando, né? Vamos orar para que realmente alcance, né? Essa palavra alcance. Eu falei que para a gente viver hoje no ritmo de Deus, sendo mãe, né? A gente tem que andar no ritmo do céu. Então, ano passado a gente fez uma jornada da gratidão. Para a gente viver mesmo nesse ritmo do céu, na cultura que nós estamos vivendo hoje, que é tão desafiador para nós, né? E por isso que eu pedi você para trazer essa palavra para a gente. Então vamos orar aí onde você está, vamos entregar essa noite diante do Senhor e que essa palavra possa alcançar os nossos corações. Eu estou precisando de ouvir. Amém. Deus, nós gostaríamos de agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra é uma semente. E o nosso coração é essa terra, ó Deus. Eu quero que, em nome de Jesus, pedir para cada coração, para cada mãe aqui, que vai ouvir essa palavra essa noite, que o Senhor possa preparar o nosso coração como uma terra fértil. Senhor, e que essa palavra possa causar em nós transformação. Senhor Deus, que possa frutificar e os nossos filhos, a nossa família, todos aqueles que estão ao nosso redor, possam comer desse fruto. Em nome de Jesus, que não haja nenhuma distração, que não haja nenhum impedimento, para que a tua palavra, Senhor, alcance o coração de mães aqui essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Obrigada, minha amiga, pelo convite, viu? Obrigada pelo seu carinho comigo. Obrigada pelas palavras também. Assim, eu sempre acompanho você também nas lives. Eu vi aí o problema que você teve com o seu Instagram, né? É, Mas eu creio que o Senhor tem propósito em tudo mesmo, né? Às vezes é necessário recomeçar, né? A gente não sabe o que Deus tem, né? Mas Ele é lindo, Ele é perfeito. E quando a gente entrega tudo nas mãos dEle, é aceitar, né? Aceitar tudo que vem pela frente, né? Os desafios, as dificuldades,
mas sempre com aquela persistência, É sabendo que verdade. o Senhor está à nossa frente, né? E hoje, minha amiga, eu estava aqui, né, de manhã, eu achei que a nossa aula era de manhã, e 6 horas da manhã eu comecei a orar. Eu comecei a orar, né, e daí me veio assim, gente, o que é andar no ritmo de Deus? O que é estar no mesmo ritmo que o Senhor? E daí Deus me trouxe uma palavra tão linda, minha amiga, tão linda, que eu Vou fiquei até muito pegar a caneta emocionada. aqui. Vou até pegar a caneta, porque a gente precisa de ouvir a palavra todo dia, né? Mas tem uns dias. E essa live vai ser bem palavra mesmo, que eu vou ter que ler aqui 2 versículos, mas olha que coisa mais linda. O que o Senhor estava falando comigo nessa manhã? Ritmo também pode ser considerado sinônimo de compasso, né? De Uhum. pulsação. Seguir o compasso é acelerar se Deus manda acelerar, parar se Deus manda parar, avançar se Ele manda avançar, andar quando Ele quer que você ande. Então, ele tem o compasso certo. O que é andar no compasso? É andar passo a passo com o outro ali do lado, coordenado, né? E andar com os pés coordenados com os de Deus. Você imagina o poder espiritual que isso traz para as nossas vidas quando nós desejamos, só da gente desejar andar no compasso de Deus, ele já vai alinhar os nossos passos para que isso aconteça. Eu costumo falar, minha amiga, que eu era assim, como eu via muitas mulheres da minha família apaixonadas por Jesus, eu pedia muito para ele para eu ser apaixonada por ele também. Era um pedido muito sincero que eu fazia, porque eu não era. E eu olhava as pessoas falando, ai, que Jesus é maravilhoso. Eu também achava ele maravilhoso, mas eu não tinha aquela vontade de estar ali ao lado dele no meu dia inteiro, orando em espírito durante todo o dia, ficando ali com ele nas minhas atribuições maternas, né, no meu trabalho, em tudo que eu for fazer, no meu banho, no meu acordar, no meu levantar, né? E eu pedia para Jesus essa paixão por ele. Então eu percebo que quando a gente já demonstra o desejo para o Senhor e fala, Senhor, eu quero andar no mesmo passo que o Senhor. Eu quero andar em compasso, eu quero andar no seu ritmo. Eu quero te obedecer. Porque andar no ritmo é obedecer o que Deus está te falando. E daí, Deus me trouxe a questão também de que quem anda com Deus anda na mesma direção, procura um direcionamento. Uma mãe que anda com Deus, ela procura a direção de Deus em tudo. E esse ano eu tive uma experiência muito interessante, porque eu fui fazer a matrícula da minha filha mais velha para o ensino médio. E eu nunca tinha Uhum. colocado na presença de Deus a escolha da empresa. Opa, tá tudo Tá bem aí, falhando um né? pouquinho o seu. Falhou um pouquinho. Tá, mas Aí agora tá parou na hora de bom? você. Tá, tá bom. Tá, tá. Então, o que que acontece? Eu sempre escolhi escola como algo normal, né, na vida delas, como algo que eu teria que olhar academicamente, estrutura, né? Eu pensava dessa forma, bem, sempre estudou em escola cristã e agora no ensino médio eu precisava colocar ela em outra escola. E eu pedi essa direção para Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor é que sabe onde ela vai se desenvolver melhor, onde estão as melhores amizades para ela, onde o Senhor deseja que ela estude. Senhor, eu não quero escolher isso sozinha, porque o Senhor vê lá na frente. Eu não vejo, a minha visão é tão limitada que a minha visão só consegue olhar uma estrutura física, mas eu não consigo olhar o que está por trás espiritualmente daquela escola, qual é a ideologia daquela escola. E eu comecei a colocar na presença do Senhor. E aí, a primeira escola que eu visitei, eu gostei muito do coordenador, mas eu não tinha gostado do espaço físico. Achei uma escola escura, uma escola meio triste. Eu até dei esse testemunho aqui para as minhas seguidoras. E daí, minha amiga,
Mas eu pedi para Deus uma confirmação de que quando eu levasse ela na escola, que ela olhasse e ela sentisse ali de primeiro Ela tem que momento idade a sua que filha? era Só aquele a lugar. idade. 15 anos. 15 15. anos. Uhum. Eu tenho Então três ela filhas, tá o né? quê? No Ela está agora no primeiro ano do ensino médio. do ensino médio. Uhum. Entrou agora no ensino médio. E daí, e aquela preocupação de mãe, né? Porque quando entra no ensino médio, tudo começa a ser bem diferente, né? Não muda, E é daí, minha verdade. amiga, eu pedi para ela para a gente ir na escola e para ela ver o que ela achava. E ela entrou ali e falou: mãe, é aqui que eu quero estudar. Eu até assustei no começo, que eu falei: meu Deus, então já tá desse jeito, então vai ser aqui mesmo, né? Mas fiquei triste ainda com aquela questão do ambiente, que eu achei uma escola escura, sem muito ambiente aberto. Eu gosto muito de ambiente aberto. E, menina, para minha surpresa, quando eu voltei para entregar um documento, eles tinham comprado um prédio, que era exatamente do lado do meu antigo escritório, que tem uma mata verde no fundo, a coisa mais linda. Na hora que eu visitei a escola, minha amiga, tinha planta e livros em todos os lugares. Eu achei tão lindo porque eles colocaram as plantas e os livros juntos, trazendo aquele verde, um jardim maravilhoso no fundo, os passarinhos cantando. Amiga, eu senti tanto a presença de Deus ali e eu falei: meu Deus, o Senhor é o Deus que surpreende mesmo. O Senhor é o Deus que, quando a gente te pede algo, o Senhor não vai deixar a gente errar. E ontem mesmo ela contou para mim que a melhor amiga dela agora, que ela já está fazendo novas amizades, e a melhor amiga dela é filha de uma pastora. E eu falei: nossa, que bênção, meu Deus, que grande bênção, né? Já tem uma amizade de uma boa influência, né? Então, esse é só um exemplo do que a gente pode fazer no nosso dia a dia para andar no ritmo do Senhor. É a escolha da escola, são tantas coisas, escolha às vezes de roupa, escolha de brinquedos, tudo isso Eu tenho uma precisa estar. experiência da escola, Ah, que agora a gente está aí para escolher escola. Eu tenho uma experiência rapidinho também na escola do meu filho. Eu moro nos Estados Unidos e aqui as escolas públicas, a gente não tem muito contato com os professores, quase zero, né? Com os diretores, não é aquele ambiente acolhedor que é aí no Brasil, que você tem contato direto, né? Com os professores, com o diretor. E isso para mim estava sendo muito difícil. Então, mas aqui as escolas públicas têm uma educação muito boa. E aí eu fui na escola. E quando eu fui na escola para deixar ele na escola no bairro, aí estava abrindo uma outra escola, que era uma escola menor, que era por loteria. E eu falei assim: nossa, é a minha chance de eu mudar ele para uma escola menor. E eu orei. Eu fiquei orando meses para ele ser aceito nessa escola. E não é uma prova, não é uma seleção, é realmente igual uma loteria. Vai o nome ali e aí eles escolhem. Mas eu fiquei assim meses orando por aquilo. E eu tinha, sabe, uma certeza no meu coração que ele ia ser aceito, que ele ia ser sorteado. E não foi. E naquele dia eu fiquei muito triste. Eu falei assim: nossa. Falei: Deus, eu orei tanto, é uma escola que tem a segunda língua, e eu fiquei triste na hora. É quando a gente pensa assim, né, que Deus fala não e a gente não entende. E que isso também é a gente andar no ritmo de Deus, a gente também ouvir não, saber ouvir não. E aí eu fiquei com ele na escola que ele estava mesmo, e aí um dia eu fui numa reunião. Aí a reunião é aquele, assim, muitas mães, não é uma reunião pequena. E aí, na hora que a diretora estava contando a história dela, ela pegou e falou assim: e aí eu tinha um problema no sexto ano de aprendizagem, e a minha mãe dobrou os joelhos e orou para mim. Gente, na hora que eu ouvi aquilo da diretora, eu não aguentei, meu coração ficou assim, para esperar para eu chegar no final. Aí eu cheguei perto dela, falei assim: nossa, você falou de oração, você falou. Aí ela falou assim: aqui, eu te conheço, você é do Mães que Ora, eu te sigo na internet, porque às vezes ela, né? Aí aham.
acontece que ela falou assim, nossa, o Caleb é seu filho. E aí ela falou, ela acompanhou meu filho durante todos esses anos. Ela era de uma igreja americana aqui perto. Ela colocou ele no clube bíblico na escola pública aqui dos Estados Unidos. Ter um clubinho bíblico dentro da escola, isso é um milagre. Não, eu Então imagino. eu vi falei, gente, eu fiquei assim numa felicidade e ela acompanhou ele durante todos os anos. E eu lembro que ela falou assim comigo, falou assim, Érica, essa escola aqui é muito boa. O Caleb anda com os meninos que são muito bons, que são de família. Então eu tinha um atendimento como se fosse uma escola particular, que não era. E no momento eu ouvi o não de Deus, eu fiquei chateada. E depois eu vi que Deus queria que a gente tivesse um acompanhamento de perto, sabe? De uma pessoa que realmente conhecia Deus. Então, isso é que a gente andar no ritmo de Deus, a gente descansar que Deus está cuidando ainda que Ele fala não. Isso mesmo. E você sabe que Deus me trouxe uma palavra, porque quando eu comecei a lembrar de ritmo, de compasso, de algo, né, maior nos guiando, daí, menina, Deus me levou para aquela palavra lá em Êxodo 13, de 17 a 22. Pode ler aqui? Pode Pode. ler. Porque é meio, né, vai ser um pouquinho comprido. Mas assim, só para eu tentar resumir, é a partida dos israelitas do Egito, né? Eles foram liberados para poder seguir para a Terra Prometida. Mas o que aconteceu? O faraó mandou os guardas dele, né? Toda a infantaria lá atrás daqueles israelitas. E o que eu acho mais lindo aqui é que fala assim, ó, lá no 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha que coisa preciosa. Quando nós andamos no compasso do Senhor, no ritmo do Senhor, Ele coloca uma coluna de nuvem que é uma proteção, é algo que nos permite ser guiada, e Ele coloca uma coluna de fogo para nos iluminar. Ou seja, Aleluia. como eu e você, que não sabíamos o que iria acontecer ali na escola dos nossos filhos, e hoje a gente tem uma preocupação muito grande com isso, o Senhor estava colocando uma coluna de fogo para iluminar o nosso caminho. E nem sempre nós percebemos naturalmente isso, né? Quando não somos mulheres sobrenaturais, quando nós não somos mulheres que busca o céu de fato, né? Que busca a eternidade, a gente não consegue saber desses direcionamentos do Senhor, a gente não consegue entender, né, a intimidade da voz dele conduzindo os nossos filhos no caminho. E outra coisa que eu achei muito lindo aqui também, que depois vem, né, a perseguição dos egípcios, né? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairode, entre Migdol e o mar. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. E daí vai aqui falando da travessia do mar, né? Do Mar Vermelho, que os israelitas entraram, né? O Senhor falou que ia abrir o Mar Vermelho. E lá na frente fala assim, ó, a seguir o anjo de Deus, que à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro,
de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Olha que coisa mais linda. O Senhor muda a direção da nuvem como uma espécie de proteção, porque foi para trás, né? Antes essa nuvem estava guiando eles pelo caminho, mas essa nuvem também servia como proteção. E daí Deus manda essa nuvem para trás do povo. E para os egípcios, essa nuvem significava trevas, mas para os israelitas, ela significava bênção, ela significava proteção. E é isso que a gente precisa entender, que mães que andam no ritmo do Senhor, elas têm essa nuvem de proteção dos filhos. Ora, mas a gente Flávio, não sua internet consegue. está falhando muito. Sua internet está Mesmo, falhando muito. Não amiga? tem jeito de você mudar de... Sério. Oh, meu Deus. Ela tá Espera aí, minha falhando amiga. da... Espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a minha Uhum. porta e vou ver se melhora. Se não melhorar, eu vou para outro ambiente da casa, tá? Eu quase não faço live aqui, mas Tá. como ia ser a reunião do Zoom, espera aí. Mas foi bom, né? Teve uma que falou que se fosse no Zoom, ela não ia participar, né? Amiga, Aí ela será que falou que... melhorou um pouco? Tá tudo bem? Tá, até agora tá. Mas na hora que você vai conversando, que fale um pouquinho. Vamos. Acho que Hum, agora melhorou um pouco. tá, minha amiga, mas o que o Senhor tem para nos mostrar aqui essa noite? Uhum. Que por mais que a gente não veja a proteção, ele está como uma nuvem de fogo protegendo os nossos filhos, guiando os nossos filhos. Se nós estamos entregando os nossos filhos ao Senhor em oração, se nós estamos pedindo a proteção do Senhor e se nós estamos posicionadas dentro daquilo que o Senhor quer, dentro daquilo que Ele deseja para a nossa vida, nós temos essa proteção, nós podemos contar com essa proteção. E essa palavra, assim, me deu uma segurança tão grande, sabe? Sabe quando enche o seu coração, assim, de o Senhor está olhando por você, o Senhor está olhando pela sua filha, o Senhor, Ele tem protegido, Ele tem colocado uma coluna de fogo na sua frente para iluminar o seu caminho. Então, isso gerou em mim um desejo de ser cada vez mais posicionada. Por quê? Porque nós estamos precisando de uma geração de mães que não desiste diante de tantas dificuldades que a gente enfrenta. Porque se a gente parar para pensar, são tantas lutas, né? São tantas lutas que os nossos filhos precisam todos os dias conseguir dizer não Todos os dias. Se a todos cabeça... os dias. Eu tenho um filho de 23 anos, ele fala assim... Não, mãe, por máximo que a senhora pensa do jeito que está o mundo, a senhora não sabe. Às vezes a Exatamente. gente... Ele falou assim, mãe, por máximo que a senhora imagina, a senhora não imagina. Aí eu falei assim, falei, é mesmo. Ele falou assim, mãe, tem meninas aqui dentro da igreja que hoje, assim, você vê em festa. Ele falou assim, eu levei um susto tão grande que ela chegou, ela ficou com uma menina, uma jovem. Ele falou assim, não só ela ficou com meu amigo, como ela ficou com uma menina na mesma festa. Isso está E bem tá lá na comum. igreja, dentro da igreja. E aí ele falou assim, às vezes a senhora nem sabe, assim, se tá dentro da igreja, a senhora não sabe quem que é que tá ali dentro também. Então, hoje em dia, a gente precisa dessa proteção, dessa coluna o tempo inteiro. Amém. E o que o Senhor estava falando comigo? Prometa ser uma mãe confiante e serena em meio a tantas tempestades. Você Amém. precisa ser a mãe serena e confiante dessa geração. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe o Deus que todos os dias você dobra os joelhos e pede para Ele: Senhor, que mundo é esse, meu Deus? O mundo está cheirando a loucura. O mundo, Tá. ele tá com tanta novidade que a gente vê. É tanta coisa esdrúxula, né? Tanta coisa ruim, que daí a gente se pega, às vezes, achando que os problemas são maiores que Deus, né? Às vezes a gente começa a olhar para o lado e pensar, meu Deus, o mal está prevalecendo. E realmente no mundo o mal prevalece,
mas o Senhor, ele não perdeu o controle da situação. Então, nós precisamos ser mães serenas e confiantes diante das tempestades. Dizer, Senhor, eu estou aqui cumprindo o meu papel. Senhor, eu estou ministrando no coração dos meus filhos. Eu, todos os dias que elas saem da escola, para a escola, eu falo, olha, sejam luz lá na escola de vocês. Vocês estão lá para iluminar, para ajudar outros amigos. Não para os amigos levarem vocês para o buraco, mas pelo contrário, para vocês tirarem esses amigos e falarem de Jesus para eles. Então, isso é algo precioso. Nós é que decidimos andar no ritmo do Senhor. Somos nós que decidimos. Somos nós que decidimos o ritmo, a profundidade. Somos nós que decidimos o quanto nós queremos ser íntimas dele. Porque só quem tem intimidade consegue confiar naquilo que o Senhor está dizendo, né? Porque senão vem logo Satanás e rouba aquela bênção que o Senhor tinha para te dar, porque você fica com tantas dúvidas na cabeça, são tantas dúvidas que você pede um direcionamento para o Senhor e às vezes não consegue discernir se foi a resposta dele realmente. Então, esse nível de intimidade, esse nível de querer andar no compasso, no ritmo do Senhor, é o que nos dá a segurança de que nós vamos vencer. É só isso que nos dá a segurança, porque olhar para as circunstâncias vai desanimar qualquer mãe. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para uma Bíblia, né, que mostra gerações sendo trabalhadas pelo Senhor, que mostra tantas vezes, né, que o Senhor usa a palavra seja forte e corajoso, seja corajoso, não tenha medo, não temas. Isso era para os nossos antepassados lá atrás, mas é para nós hoje também. Todas as promessas do Senhor são para nós. E outra coisa que Deus estava me trazendo também é que a Bíblia diz lá em Amós, né? Fala assim, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Como é que você vai andar no compasso de Deus? Como é que você vai andar no ritmo de Deus? Se você não tem intimidade com Ele. Se você não entra em concordância com ele em relação aos seus papéis. Eu falo assim, Érica, que a Bíblia, a parte que a gente não concorda com ela, é a parte que a gente mais precisa, né? E eu era uma mulher que eu não concordava com a submissão bíblica. Eu achava que era assim, que era uma coisa tão antiga, que é porque era daquela época, na minha imaturidade, sabe? Na minha imaturidade no meu andar com Jesus, eu pensava, gente, mas é porque a Bíblia foi escrita há muitos anos. Então, isso daqui não é para essa geração, essa submissão aqui não é. E daí eu fui percebendo que eu tinha muita dificuldade em me submeter A a submissão qualquer pessoa. com o masculino, com o cônjuge, você está falando? Isso. Submissão com tudo, submissão até com Deus. Porque muitas mulheres estão querendo ser o Deus da própria vida. Porque quando eu faço a minha vontade e não a vontade de Deus, quando eu não consulto a Deus a respeito daquilo que eu preciso tomar de atitude, eu estou sendo o meu Deus. Eu estou me idolatrando, eu estou pensando só na minha vontade. Então é muito simples a gente saber isso. Se eu sou uma pessoa que me ajoelho no chão e pergunto, Senhor, me ajuda nisso, nisso e nisso. Senhor, eu preciso do Senhor na prática do meu dia a dia. O Senhor, Ele está no nosso dia a dia. Ele está nas nossas pequenas atribuições, que às vezes é arrumar uma criança para ir para a escola. Então, nessa prática de sentar, orar, ajoelhar, ler a Bíblia, isso significa uma mulher que está querendo andar no ritmo do Senhor. Agora, uma mulher que não tem tempo para Deus, que nunca tem tempo para ler uma Bíblia, que nunca tem tempo para fazer uma oração, que não busca essa intimidade com o Senhor, que não se satisfaz só com a presença do Senhor. Essa mulher, ela não vai conseguir andar no ritmo de Deus, porque ela não sabe nem quais são os desejos dele para a vida dela, né? Quais são os propósitos. E é uma questão também de comportamentos. Eu falei assim que a maldição hereditária,
ela não existe a partir do momento que você tem Jesus, né? Você aceitou Jesus, não existe maldição hereditária, ali você já quebra toda a maldição e não vale encantamento sobre a sua tenda, mas existe maldição comportamental. Quer dizer, se eu não me submeto, eu tenho o comportamento de eu não me submeter, ou ao meu cônjuge, ou à vontade de Deus, eu passo isso para os meus filhos, esse comportamento. Então é difícil depois eles se submeterem. Então quando a gente se posiciona bem para andar no ritmo de Deus, a gente quebra maldições comportamentais, que a gente não Amém. passa para as próximas gerações. São padrões, né? Padrões Padrão. comportamentais que vão passando de geração em geração. Se eu tive uma mãe que grita muito, eu vou ser uma mãe que grita muito. Se eu tive uma mãe que queria ser o homem da casa, eu vou ser uma mãe que quer ser o homem da casa. No entanto, pode acontecer o contrário também, né, minha amiga? Porque no meu caso foi totalmente diferente. A minha mãe era a mulher submissa. A minha mãe era aquela mulher de Provérbios 31. E quem disse que eu queria ser igual, amiga? Eu não queria. Não queria. Hoje tudo que eu quero é isso. Mas por quê? Porque às vezes a gente ouve dos nossos pais assim, o que era a nossa direção dentro da nossa casa? Minha filha, estuda para ganhar o seu dinheiro, porque se você casar e não der certo, você tem seus estudos e você tem sua vida independente do seu marido. Isso veio de pessoas feridas. Minha mãe ferida com o autoritarismo do meu pai. E o meu pai, eu me lembro do meu pai falar assim, ó, minha filha, o papai quer que você estuda muito para você não depender de homem. E eu pensava assim, gente, ele deve achar tão terrível o que ele faz com a minha mãe, que ele não quer que a gente passe pela mesma coisa. Porque meu pai, se minha mãe É um saísse, padrão de comportamento, né? Que eles tá não queriam vendo? repetir. E É. daí o que aconteceu? Gerou algo contrário em mim. Eu vi ali, eu vi a minha mãe, uma mulher realmente, uma mulher de Deus, uma mulher submissa, mas E seus aquilo pais ali não sempre estava. foram cristãos? Não estava Não. nos meus planos. Não, minha amiga, a minha mãe se converteu ao casar com meu pai. A minha Uhum. avó, por parte de pai, é que levou, a mãe do meu pai, né? A mãe do meu pai é que levou todo mundo para a igreja. E a minha mãe se converteu e criou as 3 filhas na palavra do Senhor, na igreja. Então, assim, uma mulher muito persistente. O meu pai nunca frequentou a igreja. Todas as vezes que ele ia frequentar a igreja, ele era magoado dentro da igreja. Ele era ferido Ai, por entendi. alguma questão financeira, alguma coisa. Então, assim, hoje, né, a gente entende que eram os planos do inimigo, né, para não deixar ele viver a abundância de vida do Senhor, né? Mas, enfim, o meu pai não era cristão, minha mãe sim. Minha mãe ensinou para a gente desde pequeno o que era a palavra de Deus, mas aquela ferida emocional ali dela, de não se sentir valorizada, de não se sentir ouvida, fez com que nós buscássemos a nossa independência de uma forma muito forte. Então, nós 3 mulheres fomos para o mercado de trabalho, jamais a ideia era casar sem antes se formar e estar ganhando seu próprio dinheiro. Então, eu e minhas irmãs fomos para o mercado de trabalho e, sabe aquelas mulheres maravilha? Nós 3. Só para Nós 3, esclarecer, que teve assim. uma pastora que ela falou assim: falar que não existe herança espiritual é falar que não existe consequências para as iniquidades das famílias. É só ler Ezequiel 28. Lê o capítulo de Ezequiel 28 todo, que aí a gente, né, com a Bíblia ali, a gente não. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente proclamou Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, a maldição é quebrada. Agora, existem os padrões comportamentais que a gente. E consequências, né? Tem consequências do pecado. Estou falando assim, questão de geração. Então, é só ler Ezequiel 28, só para poder esclarecer. Então, minha amiga, e eu sei que nesse processo todo eu precisei de uma cura emocional, de uma Uhum. cura mesmo dentro do meu coração para eu ser a mulher que Deus me chamou para ser. Então, eu costumo falar que eu sou aquela mulher que Deus chamou para acordar outras mulheres.
Sabe aquelas mulheres modernas que eu era? Aquela mulher moderninha, que, minhas E filhas vão... como que Deus te chamou? Ai, minha amiga, Deus me chamou de uma forma muito Da doída. outra live, né? Porque você estava no ritmo, no compasso. Aí como que Deus Eu te estava chamou no para estar no ritmo, ritmo dele? eu estava no ritmo da Flávia, o ritmo da mulher que acordava, já saía correndo para trabalhar, que almoçava resolvendo coisas no celular, que não olhava as filhas no olho, que não tinha paciência nenhuma para fazer tarefa, Você que já tinha não suas filhas? tinha, sim, minha filha já estava com 11 anos. Eu sempre fui cristã, eu sempre fui de ir à igreja, né, minha amiga? Sempre fui de ir à igreja, uma vez por semana, mas sem envolvimento, sem muito Mas envolvimento. andava, era da igreja, mas não andava no ritmo de Deus, né? Cantava meio, Exatamente. andava Então, ali desafinada. então eu sei o que é andar no ritmo de Deus e o que é andar fora do ritmo de Deus. Andar fora do ritmo de Deus parece até bonito, sabe? Uma autossuficiência, uma modernidade, uma mulher assim muito bem-sucedida para o mundo, mas muito fracassada dentro do lar. Então, quando eu me deparei com a situação que estava no meu lar, que foi na pandemia, né, minha amiga? Foi na pandemia que tudo aconteceu. Então, tem muito pouco tempo que que eu vivi esse processo, né? Uhum. Então, fui para Porque dentro da você é minha... tão bênção que parece que. Tá vendo? Ah, Olha, dou uma palavra para vocês. Quando você resolve andar no ritmo de Deus, a gente já entra, já vai no, né? Já vai no minha amiga, compasso. é Quanto mais a gente interessante. se abre, então, mais a gente aprende. Estou assim admirado, conhecendo mais um pouquinho de você. E eu acho, sabe, que a minha honestidade com as minhas seguidoras de falar assim, gente, eu sou uma Uhum. mulher que acordou e eu preciso acordar vocês. Eu preciso acordar vocês. Eu sinto isso na minha alma, assim, que aquilo que Jesus me chamou para fazer foi para acordar mulheres que estão como eu estava. Eu sinto muito forte no meu coração que é isso. É como se ele tivesse me acordado no meio da noite e tivesse falado para mim, minha filha, agora corre para acordar outras mulheres que estão vazias como você estava, que estão perdidas como você estava, que não conseguiam achar a felicidade na suficiência do Senhor. E hoje eu entendo assim, que tudo que eu estou vivendo, o Senhor é suficiente para mim. Eu não entendia essas coisas na prática. Eu não conseguia entender que o Senhor era suficiente. E quando ele se torna realmente suficiente na nossa vida, a gente para de querer coisa demais. A gente para de querer óculos, a gente para de querer bolsa, a gente para de querer sucesso, a gente para de querer reconhecimento das pessoas, porque a gente só quer Jesus, a gente só É quer verdade. Jesus, né? E foi isso que aconteceu comigo. Daí eu me tornei uma apaixonada em Jesus. E às vezes, minha amiga, Eu tô chocada com o seu testemunho, porque é pouco tempo. Bia, você não sabia, amiga? Eu achei que você sabia. Não, não, É, nossa, eu tô assim pouco tempo. impactada, Pouco impactada. tempo. Que Eu saudade ainda também, Márcia, do Conexão Mulher, saudade. Eu fiquei amo mais. um pouco longe das redes sociais É, nesses mas isso é uma últimos benção, anos, acho porque os você não últimos pode. 2 anos. Então Mas foi tudo quando tem eu um entrei. Quando eu entrei, foi, você deu uma quietada, né? foi. E eu Estou entrei, assim minha amiga, impactada. nas redes sociais porque eu não Uhum. queria parar de fazer meu devocional. Eu não pensava em nada disso aqui que aconteceu. Eu tinha um plano e Deus tinha outro. Porque eu comecei compartilhando o meu devocional, eu fazia uma oração, punha uma música e compartilhava o meu devocional. Tá, Uhum. daí teve uma pessoa que falou assim, não contou ainda como foi a virada de chave. Essa é curiosa e ela não perde o fio da meada. O que que aconteceu? O meu lar estava destruído, meu casamento estava quase acabando, a minha filha mais velha estava vivendo uma opressão maligna. Você tem Ela, quantas eu filhas? tenho três filhas, tenho Uhum. três filhas. E minha casa estava em desordem, amiga. Era só briga. Era só briga.
Tudo fora Era do só ritmo. descontentamento, estava tudo fora do ritmo. Os filhos foram fora do ritmo. Eu e meu marido, um para cada lado, um olhando para cada direção. Então, era aquela confusão, porque quando as coisas estão fora do ritmo do Senhor, a orquestra ela não toca direito, não. O Senhor, o maestro da vida, né? Ele precisa ditar o ritmo da casa, ele precisa ali fazer a orquestra funcionar. E a minha orquestra não funcionava, não. Então, o Senhor, ele foi trazendo as revelações, ele foi mostrando o que estava acontecendo dentro do meu lar, ele foi mostrando o quanto eu fiz falta dentro do meu lar, porque eu considerava que as minhas filhas iam me admirar muito pelo fato de eu ser uma mulher bem-sucedida. Era a Uhum. única coisa que eu pensava. Olha as mentiras que Satanás coloca na sua mente. Uma das mentiras é isso: se você for uma mulher bem-sucedida, seus filhos vão te admirar. Uma outra mentira que ecoava na minha cabeça: dona de casa, ninguém valoriza, nem marido, nem filho. Ou só tem 2 anos que eu virei dona de casa, eu virei tanto dona de casa que não deu nem para chegar nem perto. Porque eu sempre Minha trabalhei no amiga, mercado financeiro, né? Mas aí só quando você vira dona de casa, que foi Deus, por isso que Deus me tirou das redes sociais mesmo, deu para fazer um reset na minha vida toda, sabe? Eu tenho 31 anos de casado, eu nunca tinha ficado em casa. É a primeira vez. eu lembro da outra live que a gente fez de você contar isso. E é É. isso, assim, eu tava fora do ritmo, fora do propósito, fora da maternidade. A maternidade para mim era muito difícil. E assim, algo que Satanás faz com quem sai da escravidão é tentar jogar a culpa em você o tempo inteiro, né? E como eu Verdade. vivi essa vida muito acelerada, fora do ritmo do Senhor, todos os meus projetos, quando eu me pego assim, fazendo algo, mesmo que seja para o Senhor, eu fico muito preocupada, né, com aquele tempo que eu estou me dedicando, porque eu preciso me dedicar para minha família. E daí, Satanás, ele vai tentando gerar culpa no meu coração, como se quisesse que eu desistisse mesmo de tudo isso aqui. Só que Deus tem colocado essa prioridade no meu coração. Primeiro é a família, né? Primeiro é a minha família, primeiro é meu marido, depois meus filhos. Primeiro é a gente, né? É nós. A gente que Verdade, tem minha que amiga, entrar no ritmo primeiro. verdade. Quando a É. gente entra no ritmo, as outras coisas começam a entrar no ritmo. É. É, porque Deus vai colocando tudo no lugar, né? Ele vai te desnudando. E eu falo assim que o processo, ele não é fácil, mas ele é tão especial porque você vai vendo você evoluir tanto. Eu era uma mulher de 45 anos, tão imatura. Não, eu tô com 45 agora, então eu era de 42, 43. Muito imatura, minha amiga. Muito. Pra você ter uma ideia, eu não cozinhava um feijão na minha casa. Eu nunca, em 20 anos de casado, nunca tinha cozinhado um feijão. Mas por quê? Porque eu era menininha. E o Senhor, ele me fez amadurecer. Ele me fez, porque quando você fica enraizada no Senhor, ele te faz amadurecer. Ele, amiga, eu era uma mulher tão frágil, acho que é por isso que eu jogava tanta minha energia nas coisas de trabalho, porque nas coisas de trabalho, que dependia da minha inteligência, eu ia muito bem. Mas o Uhum. que dependia da minha inteligência emocional dentro do meu lar, isso me doía demais, porque eu via a minha crença de lar, a minha crença de casa era era ruim. Eu queria ir para fora, para fora. O meu movimento era para fora. Então, Deus me levou aí nesse processo aí a ficar várias vezes sem ninguém para me ajudar. E eu tive que encarar. Aqui E não tem, aí, não. minha São 5 amiga? pessoas, cachorro, cozinha, casa, escritório em casa, todo mundo junto. Gente, eu não eu achei que eu não ia conseguir fazer essa live hoje, porque hoje meu filho tá doente. Eu levei ele fazer o teste de Covid. Aí eu falei, meu Deus, eu vou dar conta. Mas no final a gente dá conta. A gente dá Amém. conta. E quando a gente decide a estar no ritmo de Deus,
É como aprender música mesmo, sabe? A melodia. A gente vai conforme Deus vai tocando a música. Aí quando você sai um pouquinho, você sente. Mesmo pessoa que não tem ouvido assim muito musical, ela sente que ela tá saindo. Mas tem uma frase aqui que a menina, tem essa mãe que falou: nós é que determinamos a frequência que a nossa casa vibra. Uhum. E a frase que você falou: nós é quem decidimos andar no ritmo de Deus. Eu tenho que decidir que eu quero aprender. Eu quero aprender essa música. Quero aprender esse ritmo. E a gente aprende. Mas era isso que eu estava contando. A pessoa está falando aqui, mas você não falou da virada de chave. Eu falei. O meu lar estava destruído. A virada de chave foi essa. Minha filha estava, né, vivendo uma opressão maligna. A casa estava em desordem, as crianças estavam irritadas, era briga. Então, essa foi a virada de chave. Esse foi o tratamento de Deus comigo, né? Então, era como se Eu eu acho que ela tivesse está querendo saber despertado. se você foi convidada por alguém, se foi em um culto, ouviu um Ah, louvor. sim, sim. É Não porque é as isso? pessoas pensam, às vezes, que é um passo de mágica. E, na verdade, não é. É um processo. Eu falo assim, não adianta a gente esperar milagre onde existe processo. Mas Nossa, eu foi quando queria você muito. decidiu, por exemplo, você decidiu, eu quero entrar no ritmo de Deus. Tipo assim, foi quando você viu a sua filha naquela posição, quando a sua filha estava precisando de Foi o ajuda. desespero. Foi o É. desespero, amiga. Foi o desespero. Então, foi essa virada de chave. O desespero de ver que tudo que eu tinha feito estava acabando. Eu tinha investido nas coisas erradas. Foi quando Deus tirou minhas vendas dos meus olhos e falou assim: filha, olha aqui, olha Uhum. aqui. Você achou que você estava construindo algo muito bom, mas olha aqui, eu tenho muito mais para vocês. Eu tenho recuperação para isso tudo aqui, né? E daí Deus foi colocando as coisas no lugar, mas ele começa na gente, não adianta. Eu sempre pedi para Deus assim: ah, Senhor, faz algo, Jesus, em relação ao meu marido, a esse casamento. Mas não, Deus teve que fazer em mim. Deus teve que me pegar, me quebrar, me restaurar, me fazer de novo, para eu entender quem eu precisava ser. Eu queria ser a filhinha protegida da minha mãe. Inconscientemente, eu ainda queria ser filha, eu não queria ser mãe. Entendeu? E já com 3 filhas, né? Já com 3 filhas, não queria, não dava conta. Parece que eu não dava conta de ser mãe, sabe? Então é tão estranho isso, porque tem horas que eu escuto algumas palavras, que eu leio algumas palavras na Bíblia, e eu falo assim, meu Deus, onde eu estava? Onde eu estava? Daí um dia Deus falou para mim, você estava dentro da igreja, mas seu coração estava no mundo. Seu coração, seu olhar estava nas coisas terrenas. Seu olhar não estava no céu, não estava na eternidade, não estava buscando formar uma família para mim, para levar as minhas filhas, para levar o meu marido para o céu, não. Você estava olhando para as coisas dessa terra. E quem olha muito para as coisas dessa terra não vai colher frutos eternos. Eu me lembro exatamente dessa palavra que Deus me deu um dia, que eu estava no meu devocional. E eu perguntei para ele, meu Deus, onde eu estava? Ele falou assim, você estava só na igreja, mas você estava com o coração distante de mim. E o solo, né? O solo, ele era superficial, não enraizava. Eu ouvia a palavra, daí eu tinha um despertar, mas aquela palavra não enraizava no meu coração como uma verdade. E E não tem daí jeito da passava a gente ter dois semana, filhos. a Não tem frequência jeito da gente caía. dançar 2 músicas ao mesmo tempo. Boa, boa, exatamente isso. Para andar ou para dançar no ritmo de Deus, né? Não dá para ficar ouvindo um rockão pesado ou uma melodia bem leve, né? Porque a melodia do Senhor é muito leve, né? Quando ele fala para a gente trocar o fardo, né? Meu Deus, como é gostoso. Não que a gente não passe por lutas, mas quando a gente entende que a nossa vida não é só isso daqui, que a nossa vida não é só ter sucesso, ter coisa boa, viajar muito. Não. Nossa vida é muito além disso.
Nossa vida, ela é para resplandecer a glória do Senhor. E a gente só faz isso quando a gente tem uma família rendida aos pés do Senhor. E Deus é tão lindo que hoje eu tenho meu marido rendido aos pés do Senhor. Eu sempre gostei de fazer culto na minha casa, culto para mulheres, né? Uhum. Mas eu tinha vontade de ter culto para a família mesmo. E ele, há umas 4 semanas atrás, ele falou para mim, amor, eu tô sentindo no meu coração da gente fazer uma igreja aqui dentro de casa. Trazer as pessoas para congregarem aqui dentro de casa. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu esperei tanto para ouvir isso, né? Mas por Uhum. quê? Porque eu estava no processo. Quando eu amadureci no processo, quando eu entendi, sabe? Um dia eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu não estou nem aí mais se eu vou sofrer, se eu não vou sofrer, mas eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu vou ser submissa do jeito que eu tiver que ser. Eu vou ser a mãe que eu tiver que ser. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu pague o preço em oração, mesmo que eu acorde de madrugada, que eu vá para a beirada da minha cama e, sabe, eu fique ali, não tem nada não. Eu vou fazer, eu vou fazer. E parece que É, quando a eu gente abri mão, decide, né? Foi essa frase que você falou, somos nós em que decidimos andar no ritmo de Deus. uhum. A Não, e gente tem que parar, né? Parar de querer demais as coisas de Deus, porque a gente fica querendo usar Deus enquanto Ele quer nos usar, é, é né? verdade. Porque assim, a gente fica querendo usar Deus, querendo ficar o tempo inteiro pedindo as coisas para o Senhor e a gente não olha para aquilo que a gente já tem, para aquilo que Ele já confiou na nossa mão É. e que tá ali para a gente cuidar, né? Então, Hoje eu quando até eu falei com vejo. a empresária, a gente ora mas a gente ora por tantas coisas e pede tantas coisas que a gente esquece de parar e de saber que a gente está vivendo aquilo que a gente já orou um dia. Uhum. E eu gosto, assim, de me comparar comigo mesma, né? Para trás. Eu olho, assim, tem hora que eu tô desanimada, tem hora que eu olho e falo assim, ai meu Deus do céu, como é que eu dou conta desse desafio aqui, né? Porque eu ainda tô ali na fase do concerto, né, minha amiga? E daí tem hora que me dá uma desanimada, né? A culpa vem, as coisas vêm na minha cabeça. E daí eu olho para trás e falo assim, não, Flávia, olha o tanto que você já cresceu. Olha o tanto que você já se enraizou em Deus. Olha o tanto que hoje Verdade. você é mais segura para cuidar das suas filhas. Olha o tanto que você hoje teme a Deus em todos os seus caminhos. Então, fica ali, né, aquela guerra na mente da gente, querendo dizer assim: você nunca vai ser boa o suficiente. Você nunca vai dar conta disso. Você nunca vai dar conta daquilo. Mas daí o Senhor vem e fala assim: só você mesmo você não dá conta, mas comigo você dá conta. No meu Eu sou ritmo, suficiente, né? no meu compasso, você vai dar conta. Por quê? Porque eu tenho uma coluna de nuvem te Amém. protegendo e eu tenho uma coluna de fogo te iluminando. Então é Ale- tudo que eu preciso. Eu preciso da proteção e eu preciso da iluminação aqui na minha frente. À medida que eu vou andando no ritmo do Senhor, Ele vai iluminando o meu caminho, mesmo que eu não consiga ver assim um palmo na minha frente, como quando eu comecei aqui nas redes sociais a falar de Deus, e Uhum. eu não sabia que ia virar isso daqui, né? Eu não sabia. As pessoas às vezes falavam para mim: ah, Flávia, você vai ser mentora de mães. Eu falava, gente, não sei nem o que é isso, o que uma mentora faz. Gente, o que é isso? Era uma loucura tão grande assim para mim ser algo desse modelo. E Deus foi me levando a estudar tanto, tanto, que eu me tornei. Na verdade, eu estudei muito para poder consertar aqui minha casa. Só que o propósito de Deus era muito maior, era ajudar a consertar a casa dos outros também, porque quando a gente passa por uma dor muito profunda, o Senhor ele quer usar essa dor na vida de outras pessoas, ele Com quer, certeza. né? Ele quer pegar essa dor sua e produzir em glória para ele, né? Daí quando fala aqui nessa passagem que, olha aqui que interessante, né? Fala assim, ó, quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Então, nem sempre Deus vai dar o caminho mais curto para a gente. Às vezes, o caminho vai ser difícil, sim. Mas por quê?
para as pessoas verem a glória de Deus. Para um dia eu acordar e falar assim, meu Deus, eu preciso ajudar outras mães, eu preciso ajudar mães de adolescentes a olharem para os seus adolescentes e confiarem que o Senhor está com eles, a entregarem, E sabe, formar amados, né? essa nova geração. Ah, eu acho que o amor na adolescência, para mim, é a fase mais complicada para mim, assim, que eu falo que foi mais desafiadora. Foi na idade de 16, assim, depois dos 13, né, 14, eles começam a ter as próprias, tomarem as próprias decisões, e você já começa, né, eu falo assim que a gente tem o controle, a gente tem um certo controle, a gente sente que a gente tem um certo controle quando eles estão ali, até 12 anos a gente tem. Ele tem que ir onde é que a gente está indo, ele tem que vestir aquilo que a gente está, né, aquilo que a gente propõe eles de vestirem. Mas depois dos 12 anos, eu falo que a mãe, a gente entra sabe, parece que a gente entrou num buraco escuro e como que a gente se sente impotente. Mas é nessa hora que a gente sabe, eu falei assim, que é nessa hora que a gente vai por um caminho que se a gente escolher andar no ritmo de Deus, como a gente vê Ele cuidar. Gente, eu tenho assim tantos testemunhos que eu vejo Deus cuidar. Agora mesmo, meu filho estava sentado aqui, meu filho conversa muito comigo, né? Que o escritório aqui em casa. E ele fala assim, mãe, ele comprou um carro agora, ele falou assim, mãe, se eu tivesse comprado esse carro há uns anos atrás, eu já estaria morto. Olha só a mãe. Eu falei assim, filho, eu gosto que você me conta isso, sabe por quê? Porque eu falo assim, a oração funciona. Eu acho que caiu a dela aqui. Eu acho que caiu. Deixa eu ver se ela vai entrar de novo. Acho que foi a internet dela que caiu. Mas eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Que a gente, se a oração, ela tem poder de ação. Ela tem poder no reino espiritual. Vamos ver se ela vai entrar de novo. Para ela orar por nós. Ela estava o tempo todo falhando, né? A gente não sabe, os 14 anos, eu falo assim, olha, 14, 15 anos, ame muito, sabe? Depois dos 12, 13 anos, a gente tem que ter muita sabedoria de Deus, mas eu vou falar assim, olha, é possível. Lembre-se que você é autoridade sobre a vida dela, você é autoridade dentro da sua casa. Eles podem estar com, sabe, com 20 anos, com 23 anos, você sempre vai ter autoridade. E Deus te deu a autoridade necessária para você ser mãe desse filho, dessa filha. Então, eu quero deixar essa palavra assim para você. Ame. Não afaste, mas chega perto, pergunta como que está o coração. Como que está seu coração, meu filho? Como está seu coração, minha filha? E tem uma ligação, não perca nenhum momento. Eu tenho até uma série aqui que eu fiz, Janelas para o Coração. Não perca nenhum momento de uma oportunidade para você alcançar o coração deles. Não perca nenhum momento. É nessa fase que a gente vê tanta diferença quando eles estão com 14, 15 anos, entrando na adolescência, tem tanta diferença de pensamentos e essa diferença às vezes nos afastam, mas a gente não pode deixar, e é nós que não deixamos. É nós que não deixamos esse afastamento. Você que fez aí o seu pedido de oração, não sei se a Flávia vai voltar, eu quero agradecer ela demais, né, por ela ter se disposto, essa palavra tocou tanto no meu coração, né? É nós que escolhemos andar no ritmo de Deus, que ela falou sobre isso, ela falou sobre o compasso, né? Que o compasso é a batida. Existe um compasso que Deus anda, e nós queremos que. Nós que temos que fazer essa decisão, que aprender o compasso de Deus. E quando você deseja aprender o compasso de Deus, Ele está pronto a te ensinar. Ele está pronto, isso eu posso falar. Ele está pronto a te ensinar. Ele te ensina até como orar pelo seu filho.
Em quais áreas que você tem que orar? O que que você tem que orar? Eu sou prova viva de que a oração, a oração de uma mãe para o filho, ela tem poder. Ela tem poder. Não desista de orar sempre. Não desista, sabe, de abraçar. Não desista de demonstrar amor. Não desista de ensinar sempre. Eu vi algo também que que meu filho falou, ele estava na idade de 17, 18 anos. Eu sempre falava, deixa eu pegar, colocar, eu vou chamar ela para ela orar por nós aqui, né? Para ela orar por. Peraí. Voltou, Flávia? Isso, Amiga, voltou? desculpa. Minha Não, sem bateria não problema. aguentou até o Eu fim. quero que ela volte, que eu quero que ela ore por nós, né? Amém. E que você né, encerre fazendo um resumo assim, de tudo que você falou. Eu me abençoou muito o seu testemunho mesmo. Né? Eu sim fiquei sabendo em detalhes agora da gente perceber, né, que quando a gente decide, Deus faz, né, o que Ele fez na sua vida. Isso me impactou bastante. Amém. E às vezes ele faz mais rápido, né, do que a gente imagina. Você vê, foram 2 anos, mas eu me entreguei com intensidade para o Senhor, como eu não me entreguei numa vida inteira, né? Eu tenho Isso. 45 anos, ou seja, eu passei 40 e tantos anos num deserto, 40 e Eu tenho tantos anos vivendo 46. assim mesmo. Pois é, amiga, olha só, às vezes a gente demora tanto. Eu não sei você, né, mas eu É. demorei tanto. E Deus é tão lindo que daí ele permite a gente realizar aquilo que a gente acha que traria felicidade. E daí Uhum. depois ele mostra para você, olha, minha filha, eu deixei você ir por onde você desejou andar, né? Porque ele não invade a nossa vida, mas na hora que a gente se entrega e que a gente passa a viver nesse ritmo do Senhor, daí as coisas acontecem numa velocidade maior. Essa Uhum. profundidade, ela gera uma. Eu não sei, parece que essa Ela, profundidade, ela gera, ela move, né, o sobrenatural. Ela vai. Porque daí eu perdoei quem eu tinha que perdoar, eu pedi perdão para quem eu tinha que pedir, eu curei, pedi para Deus me curar das minhas feridas da infância, do meu medo de ser submissa, né? eu Então, falo que o nosso útero, nós somos mães. A gente sabe muito bem o que que é útero, porque o nosso útero gera. E as nossas feridas, as nossas dores, elas ficam no nosso útero. Mas quando a gente resolve curar, porque ele que gera, quando a gente resolve falar assim, eu vou ser curada, eu vou lá, eu vou pedir perdão, eu vou perdoar, e o nosso útero é curado, a gente começa a gerar de novo. É como se o útero estivesse doente, né? E aí, quando a gente procura a cura de curar esse útero, ele gera mais. E é o que você tem amém. feito, né? Você tem gerado mais, você tem gerado vida, né? Gerado vida na sua casa, gerado vida na vida de outras famílias. É porque você fez essa decisão. E tem muitas mães aqui que podem tomar essa decisão hoje, né? Tem, né? Quando você saiu, teve muitas que falaram: Nossa, minha filha está fora de controle, eu não sei lidar com meu filho, eu não sei lidar com a minha filha. Mas a gente quer deixar essa palavra para você, né? Hoje, que se você decidir hoje a entrar nessa intimidade, como a Flávia entrou e vai orar por cada uma aqui de nós, Deus pode fazer, né? O que fez na vida dela e com a peculiaridade de ser você na sua história, que Deus é lindo, né? Cada um tem uma individualidade, mas o ritmo de Deus é o mesmo. Então, se você entregar intensamente, eu tenho certeza que ele entra na sua história e ele coloca todas as coisas no lugar, como ele colocou na vida da Flávia, na minha, e vai te direcionar em todas as coisas. Quero te agradecer, Flávia, assim, imensamente, falar que nós somos muito abençoadas, né, pela sua vida aqui hoje. Amém. E eu queria pedir para você colocar o seu pedido de oração, porque a gente ia fazer isso lá dentro, né? Mas aí colocar o seu pedido de oração, você escreve aí no papelzinho que você tem, e a Flávia vai orar por nós, né? Vai orar pelo seu pedido. Eu sempre falo para fazer os pedidos, por quê? Não que que Deus não saiba, né? Mas é para a gente saber que Deus sabe. Eu sempre falo isso. E por quê? Isso é um ato de fé que nós temos. Nós temos que decidir buscar a Deus.
e fala assim, se me buscardes de todo o vosso coração. Deus é um Deus de condicional, ele fica ali, esperando. É só a gente procurar. E quando você escreve o pedido de oração, você está procurando Deus. Se me buscar, você vai me encontrar. Então, escreve o seu pedido de oração pela vida dos seus filhos, seu marido, e a Flávia vai orar por nós aqui e orar por todos esses pedidos. E para todas as mães aqui entrarem no ritmo de Deus, terem os ouvidos Amém. afiados. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como um dia o Senhor me acordou, Senhor, dessa vida sem sentido, dessa vida de vaidades, dessa vida, Senhor, fora dos teus propósitos, ó Deus, eu quero te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor venha acordar outras mães aqui que não estão vivendo dentro do teu propósito, Senhor. Pai, eu Isso. não sei qual é o nível de intimidade de cada um aqui com o Senhor, mas tu sabes, ó Pai. E eu quero te pedir nessa noite que aquelas que não se sentem apaixonadas por Jesus como eu não me sentia, Pai, que elas façam uma oração de honestidade com o Senhor. Em nome Uma de Jesus. oração em que elas possam se entregar por inteiro, sem reserva, Senhor. Entregar a maternidade delas para o Senhor. Dizer para o Senhor, Pai, até aqui, Senhor, eu conduzi esse barco, mas eu não dou conta mais. Eu Oh, preciso Deus. do Senhor para organizar a minha vida. Senhor, esteja me dando instruções de como eu vou organizar a minha casa. Em Esteja nome me de dando Jesus. instruções, Senhor, no dia a dia, de como eu posso ser uma mulher segundo o teu coração, Em segundo a nome de Jesus. palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, que essas mulheres coloquem o Senhor como centro da vida delas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que os filhos dessas mulheres, olhando essas mulheres devotas ao Senhor, olhando essas mulheres com o Em nome coração de Jesus. derramado na tua presença, sintam vontade também de estar aos teus pés, sintam vontade também de seguir o Deus da mãe deles, dos Em pais nome de deles, ó Jesus. Pai. Senhor, em nome de Jesus, que Senhor. essa geração, Senhor, seja uma geração do avivamento, seja a geração, Aleluia, Senhor, Senhor. que vai notar o quanto a tua presença é importante, Senhor, na vida deles, Amém. ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos filhos tenham o Senhor como centro do coração deles, ó Deus. Aleluia, Pai, Senhor. protege a mente dos nossos filhos de todos os ataques malignos, Em Senhor. nome de Tantas Jesus. mulheres pedindo aqui, Senhor, por filhos que tentaram suicídio, ó Pai. Essa semana fiquei Misericórdia. sabendo de um jovem aqui em Goiânia, Senhor, que tirou a própria vida. Pai, quantos adolescentes sem rumo, sem Deus destino, tem Senhor. misericórdia, Pai, Senhor. tem misericórdia dessas vidas, Disso, tem Senhor, em misericórdia nome de desses lares, ó Pai. Não permita que Satanás venha tocar na vida dos nossos filhos. Ele não tem autoridade para isso, Senhor. Na Aleluia. autoridade do nome de Jesus, nós Verdade. te pedimos a proteção, essa nuvem de proteção, Em Jesus, nome sobre de os nossos filhos. Jesus. Nós pedimos, Senhor, que essa nuvem de fogo, Senhor, que ilumina, essa coluna de fogo, para iluminar os nossos pensamentos, para iluminar Aleluia. a mente dos nossos filhos, ó Em nome de Pai. Jesus. Senhor, venha derramar da tua graça sobre os lares, ó Derrama Deus. sim, Nós Senhor. sabemos, Senhor, que um lar estruturado não depende unicamente de uma mulher, mas nós sabemos que uma mulher aos pés do Senhor, ela pode fazer muitas coisas dentro do lar dela, porque ela está na tua força, Senhor, Em e nome não de na Jesus. própria força dela, Jesus. Pai, nós Amém. sabemos que uma mulher posicionada dentro de uma casa, Senhor, ela vai trazendo santificação, ela vai trazendo, Senhor, bênçãos para dentro do seu lar, porque é o Aleluia. próprio Deus que ela colocou dentro do seu lar. Em Pai, nome em de nome de Jesus. Jesus, que ao arrumar a mesa da nossa casa, Senhor, nós possamos servir, ó Deus, o melhor de nós. O melhor de nós, Senhor. Satanás, ele tenta colocar um cansaço em nós, um cansaço que nos leva à praticidade, Senhor, mas que a gente possa fazer os nossos filhos notarem a tua presença por meio dos Em nome de detalhes, Jesus. Senhor. Por Amém, meio Senhor. dos detalhes desprezados pelas mulheres modernas. Pai, pelas mulheres que não se importam, às vezes, nem de almoçar em casa com os filhos. Por mulheres que estão muito mais dependentes
dependentes emocionais da opinião das pessoas, do aplauso das pessoas, mas que não estão tendo aplauso dentro da sua própria casa, Deus, Senhor. tem Pai, vem misericórdia. resgatar essa noite essas mulheres para o Senhor, assim como o dia o Senhor me resgatou, o Senhor me Em fez nome de Jesus. despertar, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir para essas mulheres, ó Pai, por essas mulheres, as mulheres que estão aqui, que precisam de um alerta, Senhor, porque o tempo é chegado, Senhor, a hora está próxima, Jesus. E essas Verdade. mães precisam se posicionar em oração por esses filhos, ó Em Pai. nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos cada um dos pedidos de oração aqui. E Amém. nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com teu poder sobrenatural, Em nome de derramar sobre nós uma unção de coragem, de ousadia, para que Aleluia, nós Senhor. possamos prosseguir proclamando o teu nome em meio a essa geração, Senhor, de mulheres que muitas vezes trocaram os joelhos, ó Pai, por um status, por um Oh, Deus, tem status na misericórdia de sociedade, Senhor. Pai, que o Senhor leve essas mulheres à origem de novo, que elas nós. possam Em nome de voltar Jesus. para a origem que é Aleluia. o lar, que é gerar, nutrir, Senhor, nutrir essa família de amor, Senhor. É Em verdade. nome de Em nome Jesus. de É o que eu Jesus. te peço e agradeço, Senhor. Amém, Amém, Senhor. Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Obrigada, Flávia. Obrigada. Obrigada a Eu que todos que estiveram aqui agradeço. também. E aí a gente vai ter o nosso próximo culto, né? Na segunda-feira, na primeira segunda-feira do mês de março, fevereiro, março, né? Já falando para março. E aí, assim, espero fazer lá no Zoom, né? Obrigada por todas que estiveram aqui. Enquanto a gente está orando, eu via pelo Espírito, sabe? Oração de avós da sua mãe que estava sendo respondida nessa hora, sabe? Aquelas orações geracionais. Amém, Então, que o Jesus. seu posicionamento vai responder a oração da sua família, dos seus pais ainda fizeram por você. E que a nossa oração hoje também possa alcançar gerações, em nome de Jesus. Amém. Beijo, Flávia, muito obrigada. Beijo, minha Obrigada, amiga. Fica com mamães. Deus, tá? Beijo. Beijo. Ó, e amanhã tem live, 8 horas da manhã. Vai lá. 8 horas da Principalmente manhã mães e no seu. adolescentes. No meu. A minha é sempre segunda-feira, 7 horas da manhã com o jejum. A gente faz um jejum coletivo para as mães. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Tá bom? Amém. Beijo Beijo, para viu? vocês. Deus abençoe. Tchau.